A arte se relaciona com a história, o pensamento, a cultura e a sociedade do local e do tempo em que foi criada. Uma forma de conhecermos, estudarmos e apreciarmos obras de arte de diferentes períodos e movimentos artísticos é por meio dos acervos artísticos de museus espalhados por todo o mundo. O conceito de patrimônio deve ser entendido como um conjunto de bens materiais e imateriais históricos, arquitetônicos, arqueológicos, artísticos e científicos, que faz, direta ou indiretamente, parte de nossa vida e que nos identifica e valoriza, devendo ser comunicado e perpetuado pelas gerações futuras. Pensar sobre o patrimônio significa pensar sobre a memória e o modo de vida de cada povo. Aqui no Pará, principalmente aqui em Belém, nós temos muitos patrimônios. Um patrimônio gigante que temos é a Cidade Velha. Eu coloquei esses dois exemplos também aí na imagem, que vocês podem ver no slide. O primeiro é o Teatro da Paz, né, que está na esquerda, e na direita temos o Monumento da Cabanagem. Mas entre eles nós temos outros, como eu já tinha falado, toda a Cidade Velha, nós temos a Estação das Docas, nós temos a Igreja de Santo Alexandre, nós temos o Forte do Castelo, entre outros. Nós temos vários monumentos históricos, vários patrimônios, não é mesmo? Agora, falando de maneira geral, no Brasil foi criado em 1937 o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, para desenvolver estratégias de preservação, documentação, identificação e registro do patrimônio cultural brasileiro. As ações realizadas pelo IPAM têm despertado noções de valorização, resgate e preservação de patrimônio, restauração de bens móveis e imóveis, assim como o reconhecimento de hábitos da vida do povo brasileiro. Colaboram para a manutenção das raízes e para o planejamento e a reflexão sobre ações futuras. De acordo com a Constituição brasileira, o patrimônio cultural é formado por bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação, a memória dos diferentes grupos formados da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetivos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas e culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Ok? A palavra museu é de origem grega e significa Templo das Musas, que era um espaço designado para o estudo das ciências e das artes. A partir do século XVII, iniciou-se a criação dos primeiros museus modernos com doações de coleções particulares. Alguns dos primeiros museus abertos ao público foram o Museu Ashmolean, em 1683, na Inglaterra, o Museu Britânico, em 1753, também na Inglaterra, e na França, em 1793, teve o Museu do Louvre. Já no Brasil, considera-se um museu real o primeiro museu do Brasil, criado por decreto em 6 de junho de 1818, no Rio de Janeiro. A partir do século XX, foram fundados vários outros museus no país, como o Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. No Recife, o Museu Nacional de Belas Artes, isso em 1937. Tá? Tem outros museus também que foram fundados, né? O acervo de um museu é compreendido pelo conjunto de obras pertencentes aos espaços da instituição. Museus com acervos de pinturas também são chamadas de pinacotecas. Muitas outras
obras de artistas brasileiros fazem parte de acervos de museus e galerias. Outras fazem parte de coleções particulares e casas de culturas no Brasil e no exterior. Aqui nesse slide eu vim trazer o Museu Paraense Emílio Goedes, que é um museu daqui de Belém. Tá? Ele tem um grande acervo de plantas, de pesquisa, né, patológicas, que é sobre animais. Nós temos algumas arquiteturas também dentro deles e vários tipos de plantas também e sobre alguns costumes nativos que também tem dentro deles. Ok? Para finalizar, eu vou passar esse trabalho para vocês, valendo 2 pontos. Vocês vão ter 2 coisas para fazer. A primeira é pesquisar sobre o Monumento de Belém, que não foi citado nessa aula, tá? Depois vocês vão responder essas 3 perguntas, tá? Vocês vão digitar isso para mim. Eu não quero ninguém enviando isso para o meu e-mail. Vocês vão imprimir e entregar na escola, ok? É isso. Obrigado e bom dia, boa tarde ou boa noite.